Pecadores, pecadores CCBistas, pecadores em geral, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, um só rebanho, um só pastor, um só aprisco, uma só congregação, uma só comunidade do Senhor Deus e do Senhor Jesus Cristo. Congregação cristã no Brasil. O resto quer dizer nada. É blá blá blá, falsas, enganando a si mesmo. Congregação é o único caminho. É a bandeira do Todo-Poderoso. Para que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas, o canal que mana leite, mel, vinho, azeite e trigo. Esse canal é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Só aqui você tem o mais excelente óleo de mirra para se fazer o perfume, o óleo para o remédio para as feridas, que você vai encontrar pecadores e Jesus Cristinho aí para tudo quanto é lado, e aí você tem o óleo aqui para as feridas, só que você tem o óleo para as luminárias, para você saber o que deve fazer na vida, que é a luz da palavra. Só que você tem a púrpura e o carmesim e o linho fino bordado com azul celeste para você andar bonitinho na vida. Cheirosinho, bonitinho, nos caminhos do Senhor. O menino é crente. Ouve lá o canal do Cavaleiro e aí sabe o que fazer na vida. Não é que nem os seguidores do Jesus Cristinho, que não sabem merda nenhuma. Fica tudo dando tropeçada na vida e batendo, se lascando. E os pecadores CCBistas, que são os idiotas. As criaturinhas dos infernos. Deixa eu te contar um segredo aqui. Você sabe quando foi que surgiu? Eu quero fazer uma pergunta para você. Não, eu sei que você não sabe. Não, você, na sua santa ignorância, não sabe. Mas é só uma pergunta retórica. Você tem ideia de como apareceu? Sabe que na congregação é sentir, né? Sentir. Eu sinto para isso. É sentir para tudo. É sentir para fazer qualquer coisa. Aí não quer fazer? Irmão, estou em paz. Não senti alegria. Sabe, na congregação, sentir alegria. No púlpito, irmão, se você sentir alegria, é de Deus. Se você não sentir alegria, não faça. Você sabe de onde apareceu sentir? Você sabe por que a palavra na congregação ela é revelada? Você sabe qual é a origem da palavra revelada na congregação? Eu sei que você não sabe. É uma pergunta retórica aqui. A palavra revelada da congregação vem de lá, da década de 30. Vem de lá, mais ou menos, sabe, conhece aquela história de como foi colocado o letreiro do nome do Senhor Jesus lá em cima do púlpito? Que foi uma revelação? A palavra revelada vem mais ou menos dali. Quando foi os primórdios, os que botaram como é que fala? Como é que fala? Nossa, eu estava com a palavra aqui, esqueci. Os marcos, primeiros marcos. Não é as marcas, eu esqueci a palavra aqui. Os rudimentos. Aqueles anciãos velhos, que se reuniam lá, década de 30, 20, e eles instituíram os rudimentos da congregação. E aí, o nome lá do Senhor Jesus diz que foi uma tal revelação de uma irmã que traduziu, que era para botar lá em nome do Senhor Jesus, e aí botaram também na tribuna, e aí eles vêm criando os marcos, os rudimentos, para institucionalizar o culto. E de onde foi tirada a revelação? Eu vou contar aqui, no decorrer desse vídeo, ouvindo aqui um áudio. E esse áudio diz muita coisa que eu vou contar aqui. Esse áudio é o que está acontecendo no culto da congregação, onde você for hoje. Você vai congregar na Argentina? Vai congregar lá na Austrália? Vai congregar lá no Japão?
vai congregar lá no Sri Lanka, vai congregar na Suécia, vai congregar nos Estados Unidos, vai congregar ali na América Central, vai congregar ali no Acre, já é perto dos Estados Unidos, vai congregar no Nordeste, aonde você for, você vai ouvir essa palavra que tem um áudio aqui, eu vou analisar esse áudio para você e vou mostrar, meu filho, a diferença da congregação. Você vai ver que está caindo. Lembra como eu falei ontem no vídeo anterior aí, que o Senhor iria tirar os profetas, que está escrito aqui no profeta aqui, ó. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um de sua visão. Vou mostrar um áudio aqui e vou lhe contar, no decorrer desse vídeo, desse áudio, como foi institucionalizado a revelação na congregação, o sentir da congregação. Vamos ouvir o áudio? Vamos. Olha, esse cabra aqui, ancião pica-boi, foi no culto. Para não atrapalhar as investigações, eu não vou contar não, sabe? Sabe que esse negócio aí de... É bom não identificar o lugar para não, sabe? Não atrapalhar as investigações. Ele leu em Josué... Cadê aqui? Temos Bíblia aqui impressa, temos Bíblias. Ele leu em 14 de Josué 7. Ali no texto em que Josué e Caleb relembram o momento em que foi enviado para espiar a terra de Canaã. Sabe? E aqui, escuta essa palavra que você vai ver, meu filho, que é o Senhor operando, o Senhor trabalhando, é a palavra de Deus operando na congregação. Só na congregação isso acontece. Vai em outro lugar, não tem, meu filho, é só na congregação isso. E o cavaleiro aqui, ele te convence com provas, que nem eu disse já aqui, te convence com provas mostrando os fatos baseados na Bíblia. Não precisa de imagens do caos, basta você ouvir o áudio do caos. E o cavaleiro aqui passa a visão. Escute. Espiar a terra, porque aqui já foi no fim, quando eles foram pegar as terras deles, já lá em Israel. Mas no começo... Aqui ele leu quando da idade de 40 anos era eu, disse Josué e Caleb. Quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta. Quase que antecipo aqui o segredo. E aqui você vai ver o áudio. Não, o áudio tem a ver com... Escuta aqui, que antes era... Não, deixa eu ouvir o áudio primeiro, depois você vai... Eu vou botar aqui em cima. Era 45 anos atrás. Eles estavam, como está escrito aqui, no deserto andando. Se liga na visão. Foram lá e olharam, os 12, inclusive Josué também. Se liga. Mas só Josué e Caleb falaram que o Senhor poderia dar aquelas terras na mão deles. Os outros 10 perderam o coração do povo com medo. Sim. Quem sabe você entrou hoje aqui com medo de alguma coisa? Quem sabe você entrou com medo de alguma coisa alguma coisa dessa vida. Quem sabe? Agora, vê só aqui. Com medo do dia a dia, com medo do adversário, com medo das enfermidades, com medo do que pode acontecer à tua família, com medo de que você pode perder o emprego, perder a honra, quem sabe ficar devendo, trazer aqui, ter que falar com alguém a respeito de alguma coisa, porque o medo é inerente ao ser humano, todo mundo. Quem é que não sabe disso? Não, eu vou... Quem é que não sabe disso? Que o ser humano não tem medo disso aqui? Quem é o homem de verdade, pai de família, que não se preocupa, não tem medo disso aqui? Então você vê que é a causa conhecida desde 1900 e sempre. Isso aqui que ele falou. Isso aqui ele sabe, cooperador dos jovens sabe, mocidade sabe, cooperador oficial sabe, ancião sabe, diácono sabe, todo mundo sabe disso, que você precisa disso aqui, né? Agora escuta aqui. Medo de alguma coisa acontece, e nós às vezes, por mais fé que temos, tem medo. Quem não tem medo de alguma coisa? Isso aqui é uma necessidade que todo ser humano tem, né? Ele tem medo das coisas, ele tem medo de ficar doente,
ele tem medo da violência urbana, ele tem medo de perder emprego, de ficar numa situação difícil da vida, tem medo de ficar doente, e a preocupação com o filho, preocupação com a filha, se o filho vai para droga, se a filha começa a dar cavalo de pau saindo com um corpo por aí, e aparece grávida. Todas essas preocupações todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que todo mundo precisa disso, né? Então, é revelação aqui? Não, né? Porque todo mundo já sabe dessas preocupações do homem, da mulher, a mulher, preocupação do marido trair ela, da filha, do filho entrar nas drogas, etc, etc. Todo mundo sabe isso aqui, né? Você tem medo disso aqui, você se preocupa. É revelação? Precisa de revelação? Não, você já sabe, todo mundo já sabe disso, o ministério sabe disso. Então, o ministério não prega com revelação, prega por conhecimento de causa. Aqui ele está confessando, tem conhecimento de causa. E se não confessasse, todo mundo sabe. Agora presta atenção. Você veio hoje aqui com esse medo. Você veio hoje aqui com esse medo. Então, todo mundo sabe que você vai na igreja, né? Você quer ter um dinheiro em um banco para ter um escape de emergência. O seu filho dá problema, você tem dinheiro no banco. Você tem dinheiro no banco, seu carro dá problema. Você tem dinheiro no banco, você não tem dívida. Se você tem dinheiro no banco, você está tranquilo, mais tranquilo. Né? Você tem uma fonte de renda mais segura, você fica mais tranquilo, mais sossegado, você tem menos preocupação, né? Você está tranquilo, a vida não balança tanto. Então, não precisa de revelação para isso aqui, precisa? Não, não precisa. Escute. Nos dá força aqui, você acredita na palavra, na revelação da palavra, vocês estão aqui na comunhão da revelação da palavra. Vocês estão aqui na comunhão da revelação da palavra? Peraí, vamos para frente, que eu vou lhe mostrar. A palavra da revelação da palavra, vocês estão aqui na comunhão da revelação da palavra, vocês estão acompanhando aqui a revelação da palavra, hoje Deus vai te dar força aqui, pega Deus. Então, diante de todos esses problemas que ele mencionou aqui, ele disse que hoje o Senhor vai dar força. Ou seja, o que quer dizer isso aqui? O que quer dizer isso aqui? Que acabou a resposta do Senhor vai fazer uma obra na vida do CC Besta. Acabou. Ele sabe de todas essas preocupações, por que ele não deu uma profetada? Por que, meu filho? É aqui, ó. Porque o Senhor, será que quando alguém... O quê? O Senhor... E naquele dia, cadê que não está escrito? Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito de impureza. Os profetas é a profecia que a Bíblia fala aqui. O Senhor tirar da terra é as profecias. Você vê aqui, ele não cravou que Deus vai fazer uma obra, que o Senhor tem a chave de Davi, fecha, ninguém abre, abre, ninguém fecha, que o Senhor vai multiplicar. Está acabando. Aqui, ele, em vez de dizer que Deus vai fazer uma obra, ele disse que o Senhor vai te dar força. Te dar força aqui, o CC Besta continua sofrendo do mesmo jeito. Mas aqui o Senhor vai só dar força, ou seja, não houve resposta positiva aqui. Não houve profetada. Em qualquer lugar que você for, é esse o ritmo da palavra. É essa a linhagem de palavra. Porque tá saindo, velho, porque a coisa tá ficando feia. Então o cabra não vai se arriscar, dizer que o Senhor, que a enfermidade do CC Besta é para o nome de Deus ser glorificado, porque o CC Besta, antigamente um CC Besta ia no médico, não dava nada e ele pagava todos os votos por não ter dado nada. Agora ele vai e o médico diz, olha, você tem isso aqui, você tem isso aqui, é grave, senhor, mais ou menos, você tem que tratar. Então, entendeu? Agora dá força, quer ver? Então acabou a resposta. Revelação da palavra, hoje Deus vai te dar força aqui, prega Deus. Prega a Deus. Aqui já tinha 45 anos, 40 andando no deserto e mais 5 para distribuir as terras. Agora ele foi pegar o que era dele, o que Deus tinha colocado na boca de Moisés, como está escrito aqui. Há 45 anos atrás ele esperou na palavra de Deus. Há 45... Aqui ele pegou o exemplo aqui de Josué.
Ele está botando o exemplo de Josué e Caleb, dos 45 anos de espera, para a igreja. Então não tá Deus vai abrir a porta. O Senhor vai abrir um portão e não uma porta. Não, agora ele está dizendo que Deus vai dar força e está botando na igreja que Caleb e Josué esperaram 45 anos para o cumprimento da palavra. Agora ele está jogando na igreja que o Josué e Caleb esperaram 45. Então, ser besta, por ser besta entender, porque ele não tem coragem também de pregar diretamente, por ser besta entender que, olha, 45 anos para cumprir a promessa. Nesses 45 anos, ele não vai estar mais aqui. Então ele está jogando para frente. Ele acha que é esperto esse cabra aqui. Mas ele não perde por esperar. Então aqui ele pede para a igreja ficar na comunhão, para fazer a igreja entender, olha, é 45 anos que Caleb e Josué esperou, então você também tem que esperar. Não, entendeu? Escute. 5 anos atrás ele esperou na palavra de Deus. Aqui é porque você deixa esperar também na palavra de Deus. Só espera um mês, Ah. já está perdendo a fé. Espera um ano na palavra, está perdendo a fé. 5 anos ele já não está suportando. 45 anos esperando a palavra. Agora na congregação eles estão pegando 45 anos de Josué e Caleb, estão pegando 38 anos daquele paralítico lá do tanque de Betesda. São esses exemplos, porque eles não estão profetizando mais que o Senhor vai tocar no esquife e a vida encontrou com a morte. Que essa enfermidade aí não é para a morte, não é para o nome de Deus ser glorificado. Não, meu filho, agora aqui, vamos para frente. É força. Não perca a comunhão. Não perca a comunhão. 45 anos agora é da vez dele. Chegou lá com a sua família. Josué, vim pegar aquilo que é meu, aquilo que Deus colocou na boca do teu servo Moisés. Você lembra que você estava perto, você estava junto com nós. Por certas terras que você pisou será tua, porque você não fez derreter o coração do povo. Vocês estão na comunhão, né? Vocês estão na comunhão. Não perca a comunhão. Não perca a comunhão. Josué falou, é Deus na tua vida. Ele falou, e tem mais uma, Moisés. Naquele tempo eu tinha 40 anos, agora eu tenho 85. Mas você lembra, a força que eu tinha naquele tempo, Deus conservou ela no meu corpo até o dia de hoje. Eu tenho a mesma força de 40 anos. Eu tenho a força para pegar na espada, para lutar, para junto da minha família entrar naquele lugar lá. Vocês estão na comunhão da palavra? Vocês estão na comunhão aqui? Quando ele fala aqui de comunhão, é por ser besta, induzir o ser besta, que ele não quer falar diretamente, para esperar 45 anos ou mais ou menos. Então ele fica dizendo, vocês estão na comunhão aqui, que é por ser besta, prestar atenção no tempo de espera. Porque a profetada acabou, meu filho. Sabe? É o caos que está estabelecido. Então, vamos ouvir. Provém do céu. Hoje Deus vai distribuir força na tua vida espiritual, na tua vida carnal, no teu trabalho. Hoje a tua honra não vai cair. Então hoje o Senhor vai distribuir força. Ou seja, não é portas abertas mais. Não é milagres, obras de maravilhas para o nome de Deus ser glorificado. Não, hoje o Senhor vai distribuir força. Entendeu? Aqui é o Senhor tirando os profetas da terra. O espírito de profecia, de falsa profecia. O espírito de impureza. Entendeu? Ninguém vai perecer, Pai Deus, aqui. A tua honra não vai cair. Você não vai perder a tua casa. Aqui. Hoje Deus vai te encher de força aqui. Porque muitas vezes a palavra... Encher de força. Não é fazer obra. É encher de força. Tá? Força na nossa vida, porque traz um desânimo, a fé vai embora e nós achamos que vamos perecer. Mas hoje prega a Deus aqui, ninguém vai perecer, prega a Deus aqui. A tua honra não vai cair, você não vai perder a tua casa, nada vai cair na tua vida. Deus vai te encher de força. Vai te encher de força. Tantas coisas não se sucedem, tantas coisas. As palavras na congregação agora são assim. É força, paz, fé, ânimo,
Só isso. Sofrimento faz parte da salvação. O Senhor Jesus Cristo sofreu, nós temos que sofrer também. Os apóstolos, aí conta o sofrimento de apóstolo, conta o sofrimento dos servos de Deus que passaram lá. Tudo agora é baseado nisso. A linhagem de pregação é sempre essa. Sabe? Para animar o CC-besta. Porque aqui ele está com medo que o CC-besta vaze fora. Então, é força. O Espírito aqui é a profecia saindo da terra. Porque a congregação encheu por falsas profecias. Por obras, porque a congregação é baseada nos Atos dos Apóstolos, em evidência de línguas e obras de maravilhas, obras apostólicas, que o neopentecostal é baseado nisso. O pentecostalismo cristão babaca é baseado nisso, em Atos dos Apóstolos, na linguagem e nas obras apostólicas, que ninguém nunca viu. Mas tinha um espírito de mentira, que é o espírito de impureza, que encheu a congregação de gente. Só que agora chegou o tempo determinado do Todo-Poderoso, e aí tem que pregar agora só essas coisinhas. Não tem mais a profecia certeza, agora é força. Escute. Passa na nossa vida, tantas coisas passam na nossa cabeça. Tanta coisa e passa. E na casa de Deus, e ao invés das promessas de Deus. As promessas. Veja bem. Aqui uma promessa, 45 anos. Entendeu? Não, você se ligou aqui na vida. Entendeu? E aqui ele está dizendo, veja bem para a igreja. Aqui tem uma promessa de 45 anos, ou seja, aí o cara está no banco lá, foi buscar palavra para alguma coisa, e tem uma promessa minha aqui, nossa, vai ser 45 anos? Não, entendeu? É assim que o Senhor tira o profeta. Esse profetão, Zé Ruela, passou a vida inteira profetizando, dando profetada, prometendo mundos e fundos ao CC-besta. Agora esse aqui. Veja bem, tem uma promessa aqui de Josué e Caleb que foi 40 anos. 45 anos. Aqui o CC-besta, rapaz, eu tenho uma promessa aí de Deus chamar meus parentes, o Senhor fazer uma obra, não sei o que. Ixi, vai demorar tudo isso aí, 45 anos, não vou estar mais aqui. Entendeu? Aqui ele já está saindo, tirando o rabinho fora. Porque esses profetão de merda, o ministério da congregação, passaram a vida inteira prometendo mundos e fundos. Agora eles estão tirando o rabinho de fora, vazando fora, pregando isso aqui. Como se aí ele acha que pousando que nunca prometeu nada ao povo. Eles acham, sabe? Não, agora estão aí pousando que soninha toda pura. Presta atenção aqui. Tantas coisas passam na nossa vida, tantas coisas passam na nossa cabeça, e nós viemos na casa de Deus, e ao invés das promessas de Deus. Veja bem. Aqui uma promessa, 45 anos. 45 anos. 45 anos não é 45 dias, não. Mas antes, não é antes de terminar esse ano, Deus faz uma obra na sua vida? Antes não era por esses dias Deus vai fazer uma obra na sua vida? Antes não era em 3 dias eu fazer uma obra na sua vida? Antes não era, irmão, hoje mesmo Deus vai fazer uma obra na sua vida? Antes não era assim, rapidinho, 3 dias, hoje mesmo, amanhã. Não era uma obra na sua vida? Durante 7 dias, por esses dias eu vou fazer uma obra na sua vida, mas antes não era. Agora mudou. Pau no rabo de vocês. Achou que ia fazer e acontecer, não ia dar nada? Pau no toba de vocês, rapaz. Um tição tirado no fogo, bem ardendo, no rabo de vocês, rapaz. Vai mentir na casa do caralho e achar que vai ter dias final feliz. A casa o quê? Tá pensando que
Velozes e Furiosos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que o cara acaba com a mala cheia de dólares num carro importado numa praia lá na Austrália, lá nas ilhas do Pacífico. A irmandade completou 40 anos e nós andamos no deserto, 35. Eu tinha 40, agora eu tenho 85. Mas a força está aqui, Josué. A força. Deus conservou a força do meu corpo. Você está falando. Olha esse besta, o Senhor vai te dar força aqui para você esperar a promessa. Mas a promessa ali pode ser 45 anos. Força aí, você está enfermo, você está com alguma coisa, perdeu a força, recebe a força da palavra aqui, ó, no nome de Jesus Cristo, igreja. Ué, não é recebe a libertação aqui, não? Não é a libertação, não, agora recebe força. Então, se esse besta está enfermo, não é receber a libertação mais, é a força. E acha que força vai acabar com o sofrimento de quem está sofrendo. Não, se ligou aqui, meu filho. É o Senhor tirando os profetas da terra. O espírito de falsa profecia. O espírito de impureza. É o Senhor. Com o que o Senhor faz isso? É com meia dúzia de Zé Mané aqui no YouTube criticando a congregação? Não, meu filho. É a palavra se cumprindo. A palavra do Todo-Poderoso se cumpre. Não quer ver a palavra do Todo-Poderoso se cumpre? Então vai ver agora, meu filho. Pau no rabo dos pecadores. Antes era a libertação, agora é força. Eu gosto de ouvir isso aqui, velho. Força aí, você tá. Eu já ouvi tanta mentira, velho, mas tanta mentira. Não, até hoje eu ouvi um pouco. Mas, nossa, eu peguei o auge da congregação, velho. Eu peguei a congregação navegando no auge. Mas era tanta mentira, velho, que me desfalecia. Agora eu estou vendo esse povo se lascando. Bem feito para eles. Que confiaram em mentiras. Fizeram um pacto com o capeta, com a mentira, com o engano, com a ilusão. Agora se lasca, meu filho. Escute. Você está com alguma coisa, perdeu a força, recebe a força da palavra aqui, ó, no nome de Jesus Cristo, igreja. Agora é força, né? Recebe a força dessa palavra aqui, no teu corpo físico, porque Deus vai te dar força para você estar por muitos anos aqui dentro, prega Deus aqui. Agora é força. Agora não é mais a morte, a vida encontrou com a morte. Agora não é mais a cura do homem que estava com a mão mirrada. Agora não é mais ressuscitar, trocar coração, trocar sangue dentro da igreja, trocar pulmão, fígado lá no hospital, que o CCBista estava lá quase morrendo, aí dormiu, aí ele viu um anjo, 3, 4, 5, 6 anjos descendo lá e trocou os órgãos dele, depois o anjo foi, aí ele acordou, o médico veio, fez o exame e o CCBista deu um pulo da maca e saiu cantando Calamanaia e Rato que rói, Gato que mia. Que o Senhor fez um milagre. Agora receba a força. Aqui a força. Tenha contentamento de entrar aqui dentro e dar glória a Deus, e cantar com alegria, e estar aqui participando do culto de Deus, da casa de Deus. Não fica triste por nada dessa vida. O inimigo não terá força sobre ti e nem sobre a tua casa, Pai de Deus. E fica aos gritos e aos berros. Mas como é que o CCBista vai cantar com alegria se ele está no caminho que nem os filhos de Israel estavam? Que nem os babilônios chegaram nos judeus e disseram, canta aí uma canção aí. E aí o hebreu falou, como vamos cantar se nós estamos indo para o cativeiro? Em terra estranha. E os soldados babilônicos pediam que os CCBistas da época dos judeus tocassem ali uma. Toca uma para nós aí. Mas como é que vai tocar com alegria? Como é que vai cantar com alegria se está indo pro cativeiro com a bunda de fora e os pés no chão? E comendo um pão embolorado, se é que tinha. Como é que vai cantar com alegria? Como é que vai tocar com alegria? Como é que vai dar glória a Deus? Como é que vai dizer meu Jesus é bom?
Oh, Deus é bom, é o Senhor maravilhoso. Como é que vai? Se está indo preso com a terra estranha, com a bunda de fora e os pés descalços, no sol quente. Como é que vai ter alegria no caso desse? Esses caras do ministério são os babacas, são burros, são estúpidos. Ficaram aí achando que não ia acontecer nada com eles. Agora fica aqui aos gritos tentando animar um CC besta que está com o espírito amargurado e angustiado, está lá queimando por dentro, está pagando os pecados que cometeu. Como é que vai cantar com alegria e dar glória? Se liga na visão aqui, vamos para frente. Não terá força, não. Não terá força. Josué falou. Caleb falou para Josué: ó, estou com a minha família. Vim aqui com eles. Eu estou com 85 anos, mas a minha família está aqui também. Só que Deus me conservou em forte, com força. Então, dá um que é meu lá aqui. Nós vamos entrar lá. Você ora por nós, Josué? Não, eu estou te abençoando. Pode ir. No nome do Senhor. Naquele tempo o Senhor Jesus Cristo não tinha vindo. Mas pode ir, que Deus será contigo. No desse tempo o Senhor Jesus Cristo não existia. Quase que ele fala isso. E de fato foi mesmo. Como lemos aqui, até o dia de hoje, aquelas terras é da família dele, até, segundo a palavra de Deus, até os dias de hoje. Você está com medo do quê? Você acha que vai perder alguma coisa? Você acha que um servo de Deus que está aqui dentro, hoje, ouvindo a palavra, vai perder alguma coisa? Não. Antes você vai sair daqui com o coração cheio de força. Cheio de força. Com a mente cheia de força. É só força. É nada de fazer uma obra. Nada de abrir porta. Nada de multiplicação. Nada de cura e libertação. Nada de cego de nascença. Nada de libertação, de milagre, nada. É só força. Cheia de fé também. As irmãs também. Os irmãos da porta. Nada de milagres. Os irmãos do ministério. Obras e maravilhas. Hoje Deus está com fé de força aqui. É só força. Para você lutar e combater o comando da presença de Deus. E naquele dia, nós dos dois de mão junto entrar na glória do céu. É só força. Precisamos de força. Força. Precisamos de crença. Precisamos de batalhar. Precisamos acreditar. Precisamos buscar a palavra. Precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar. Mas quem nos ajuda, quem nos prospera, quem nos concede as bênçãos do céu é a palavra de Deus na nossa vida. Você está preocupado com muita coisa. Está preocupado. Preocupa em levar essa palavra no teu coração hoje. Preocupa com a força que vai vir do céu na nossa vida. É só força que está vindo do céu. Como não tem... Irmão, não vem força não. Seu irmão, você falou... Irmão, você pregou aí que vai vir força. Cadê a força? Eu não estou vendo nem... Não estou sentindo nenhuma força não, irmão. Não, cadê a força? Então, coisas... Como é que fala? Subjetivas, sabe? Ninguém viu, ninguém vê. É um disse-me disse. Irmão, você pregou aí força? Você ama da força? Quer dizer, que força, irmão? Cadê a força, irmão? Não estou sentindo nada aqui não, irmão. Não, você fica pregando isso aí, sabe? Blá, 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 blá. Ah, irmão, mas é palavra de Deus. E aqui eu vou entrar no sentir. Força na vossa vida. Força na vossa vida. Força na tua vida, irmã. Força na tua casa. Força na tua vida, força na tua casa. Força no ministério. Força no Força ministério. para os músicos, para todos nós. Irmão, você tá ouvindo? Leva essa palavra para tua casa. Que eu vou fazer uma obra lá. Quando você chegar lá, a obra já está pronta. Lembra dessa pregação? É você estar aqui, vem buscar a palavra para sua família, que lá na sua família, não sei o quê, leva essa palavra lá. Quando chega lá, a obra já está pronta na sua casa. Lembra dessa palavra? Você não lembra, não? Agora é força. Força para o porteiro, força para o músico, força para o ministério, é força. No nada de obras, milagres e maravilhas. Para o nome de Deus ser glorificado. Miô está flopando. Porque era tudo golpe. Agora chegou a realidade e lascou o CCBista. Também para os porteiros lá atrás, nós precisamos da força do céu. Força. Não é da força também que precisamos nos alimentar. Força. Mas a força da carne
carne, Agora é ela às vezes força. até atrapalha, ela até nos deixa com menos fé. Mas hoje o Senhor está falando da força que vem do céu, Agora é do força. dom de Deus, da ordem da palavra na nossa vida, aquela que conserva a nossa alma e conserva o nosso coração e os dons de Deus dentro dele aqui, ó. Templo e morada do Espírito Santo. Você está na comunhão da palavra? Está na Vai comunhão? avançar da palavra em nome de Jesus Cristo, igreja de Deus. Essa é a Está na comunhão da palavra, então é só força para você. Não tem obras e maravilhas para o nome de Deus ser glorificado. Acabou. Está acabando. Então é assim que o Senhor está tirando os profetas da congregação. palavra. Deus seja louvado. Ó, isso aqui, já falei. Todo mundo sabe das necessidades de um ser humano, das preocupações de um ser humano. Vou te contar como que eles transformaram, como foi que eles inventaram a revelação. Aqui, ó, aqui em Josué. Da idade de 40 anos era Josué, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta. Foi daqui que saiu a revelação da congregação. Eles transformaram isso aqui em revelação de palavra. Então Moisés enviou Caleb e Josué para espiar a terra de Cádiz Barneia, a terra prometida lá. E eu lhe trouxe resposta, disse Josué e Caleb. E como foi que Josué e Caleb trouxeram a resposta? Aqui, ó. E eu lhe trouxe respostas, como sentia no meu coração. Então Josué e Caleb, eles responderam a Moisés e aos anciãos daquelas tribos de Israel, como sentia nos corações dele. Foi aqui que apareceu o sentir da congregação. Qual é o problema aqui? Do sentir. O problema aqui do sentir é em quem está falando. Porque aqui era Caleb e Josué. Então eles deram a resposta como eles sentiram no coração, segundo a análise deles, segundo a fé que Deus lhes deu para dar coragem de quem ficou. E Moisés creram neles. Mas aqui, meu filho, aqui, qual é o problema da congregação? Foi aqui que os vossos capetas lá de 1930, lá no começo dos rudimentos, quando impuseram e trocaram esse sentir aqui de Josué por revelação. E aí o que é que acontece? Esse cabra que pegou aqui sabe. Todo mundo que prega, todo mundo que não prega sabe qual é a necessidade de outro ser humano. É casado? Preocupação com a família. Suprir, prover as necessidades da casa, tem saúde, tem educação, tem que deixar lá um fundinho de reserva para uma emergência. Falando de jeito normal, é casa, comida, escola para as crianças, roupa, essas coisas. Todo mundo sabe dessa necessidade, né? E sabendo dessa necessidade, vosso capeta dá a resposta segundo o que sente no coração de quem está pregando. E esse sentir aqui, velho, é que é do baracobaco, dependendo de quem está pregando. Porque aqui, ó, Moisés, Josué e Caleb deram a resposta a Moisés e aos anciãos no parecer que eles fizeram, como eles viram, como eles entendiam, como eram as coisas, e aí eles deram o parecer dele, como eles acreditavam no coração, segundo eles. Mas eles eram fiéis ao Senhor. Aqui que está o problema, meu filho. É um picareta. É você for na conversa de um picareta, como ele sentir. Ele está falando, um picareta fala como é do interesse dele, como ele quiser, e aí manipula você. Então aqui o contexto é importante.
Caleb não estava falando de um sentimento subjetivo, nem Caleb, nem Josué aqui, estava falando de um sentimento assim, subjetivo qualquer, uma coisa de ficção, uma coisa de achismo, mas de uma convicção de fé, de um convertimento, que eles eram convertidos de fé. Enquanto os outros espias, eles deram um relatório negativo, porque eles não tinham fé, eram incrédulos, não confiavam no Todo-Poderoso, então deram um relatório, um parecer negativo e desanimando o povo. Aqui que está o problema, meu filho. Aqui é que está o problema. Então foi aqui que o ministério, no sentir aqui que Josué disse, e na resposta, cada um, você vai por onde? Você vai por Josué ou vai pelos que deram um relatório negativo? Um relatório de não crença, de não fé, de não acreditar no Todo-Poderoso. Deram um relatório segundo o que tinha no coração. Nada no coração. Sabe? Ele, Josué, falou com base na confiança em Deus, na fé no Senhor Deus. E aí, no sentir no coração dele estava alinhado com a promessa do Senhor. Porque assim como Abraão creu na promessa, mas creu que Deus ressuscitaria Isaac se ele fizesse o sacrifício em Isaac. Então Abraão creu. Então Josué e Caleb, eles criam no que o Senhor Todo-Poderoso falou da terra prometida. Já os outros não creram. Então deram um relatório negativo e desanimador. E aí fizeram derreter o coração do povo. Josué e Caleb falaram o que sentiam no coração. Os outros também falaram o que sentiam no coração, só que os outros era desanimador, negativo. Então, o ministério, eles inventaram a revelação aqui. E aqui o cooperador, quando vai atender um culto, um cooperador de jovem, quando vai atender um culto, um ancião, quando vai atender uma reunião na cidade, um ancião, quando vai atender alguma coisa, ele prega a merda da palavra segundo cada um, sabe? Tem no coração. É nada. Como ele ele não tem o que é de Deus, ele não sabe identificar alguém que tem as coisas de Deus. E também não interessa para ele. Ele dá a resposta segundo o que na cachola dele. E aí é por interesse próprio, ou por uma causa, ou por dar uma resposta a um desafeto. Aqui, meu filho, aqui é o seguinte, se o cabra não está submisso à vontade de Deus, esse sentir aqui pode ser apenas fruto de interesse pessoal, ou de uma vingança pessoal, de uma manipulação, de um engano, de um desejo dele. É por isso que na pregação, por exemplo, lá no banco tem dois irmãos, um pobre e um rico, um instrutor e um encarregado de orquestra. Eles entraram em atrito lá por causa de uma parte musical. Um músico lá, encarregado de orquestra. Aí o cara vai dar resposta para a igreja segundo a manipulação que ele quer. Porque ele está ali no lugar de dar a resposta, que é o púlpito, e aí ele fala segundo o seu interesse pessoal. Ele é chegado do encarregado de orquestra, ele não vai dizer que o músico está certo. Numa reunião, numa salinha, tem uma treta entre um e outro. Tem o encarregado de orquestra e o músico. Vai decidir um negócio lá, ele vai dizer que sentiam de não fazer nada sabendo que o encarregado de orquestra está errado. O ancião, ele sentiu de não dar resposta nenhuma ou de passar pano no encarregado de orquestra. Porque ali ele sentiu, não tem como você... Ele está no lugar de dar resposta. Aí ele diz que foi revelação. Que o Senhor não mostrou nada, que o Senhor me revelou. Então ele usa do interesse dele, que ele está no lugar de estratégico. Então a revelação foi tirada daqui, de 14:7 de
Josué. Sentiu. Aí não sentiu de punir, não sentiu de punir encarregado de orquestra, porque encarregado de orquestra, às vezes é patrão do ancião, ou chegado do ancião, tem uma loja de instrumento, ou é comerciante. Aí não sentiu de fazer nada. Porque deu a resposta segundo o interessava. Entendeu? Aqui, meu filho, aqui é bastante pertinente. Se alguém usa esse sentiu aqui por interesse, usa aqui esse sentiu, uma expressão, e aplica a sua vontade pessoal, ou por engano, ou por vanglória, ou por poder, se ele está no lugar de honra, quem chegou primeiro no ministério, inventou isso aqui, e aí, meu filho, foi passando para frente. E aí quem veio chegando, sentando lá os primórdios, e aí veio corroborando com esse, esqueci a palavra de novo, esqueci. Nossa, esqueci. Então, com essas estacas que foram com esses fundamentos da congregação. Então, os anciãos lá, de 30, de 20, botaram esses fundamentos, esses marcos na congregação. Então, e aí, eles se beneficiaram, botando isso aqui na igreja, e aí usava esse sentir que Deus está mostrando, que sentindo e falando por conta própria. E aí quem for chegando no ministério achou isso bom. E aí falou, não, vou usar também. E aí veio. E é por isso que é essa desgraça aí, esse tal de sentir. Então, um CCBista, você convida um CCBista para fazer uma viagem, ou para alguma coisa, ou pede um favor para o CCBista, ou um esforço para o CCBista fazer. Ele não quer fazer, e aí diz, mas não senti alegria, mas não senti, estou em paz. É uma espécie assim de cobertor, assim, se escora, corre para baixo da saia do sentir. Todo mundo usa isso na congregação. Mas não estou sentindo, não senti não, estou em paz. Não sei. É que ele não quer fazer, ou não quer dar, ou não quer ajudar, ou não quer. Aí se escora na palavra sentir. Todo mundo fala isso na congregação. Aí quer dar uma profetada, eu estou sentindo. Não, ele quer dar uma resposta segundo o que ele acha, o parecer dele, não é sentimento de Deus. Não é assim, não é aqui que nem Josué e Caleb, que era de Deus. Não, ele quer dar uma profetada? Eu estou sentindo, irmão, aí o Senhor está me mostrando, aí o Senhor está me revelando, aí usa. Aí começou a sentir, depois veio para a revelação, depois veio o Senhor está me mostrando, e chegou nessas coisas todas. Mas se é uma resposta, é uma profetada, é alguma coisa, segundo o que ele quer falar. Não é real, não é de Deus. Entendeu? E aqui é um perigo, porque sai dando profetada para tudo quanto é lado, sai fazendo as coisas, aí sentir, aí quer fazer alguma coisa? Sente. Interessa para ele? Eu estou sentindo. Não interessa? Não estou sentindo. Sabe? Todo mundo corre para o manto do sentir no coração. O Senhor está me mostrando. O Senhor toca forte no meu coração. Nossa, meu coração aqui está pulsando. Não, é coisa da cabeça dele. E foi assim que veio a revelação. Aí o ancião, se não estiver submisso à vontade de Deus, se não temer ao Senhor, e aí sai fazendo barbaridade, pregando barbaridade, sob o manto de que está sentindo. E aí, meu filho, é o caos. Caleb estava sentindo, mas era fato, era pela fé em Deus. E foi aprovado por causa disso. Aqui, ó. O coração humano por si só é enganoso, em Jeremias. Mas o coração alinhado com Deus pode ser guiado, guia de fé e coragem, Provérbios aqui. Sabe? Então Josué aqui aponta, Josué aqui também alerta que só faz sentido falar como sentimos no coração quando esse está alinhado com a vontade de Deus. Sentiu.
Está alinhado com o que Deus falou. Moisés, aqui, Josué e Caleb estavam alinhados com a promessa do Todo-Poderoso. Quando não está, meu filho, é da carne, aí, meu filho, fala barbaridade, profetiza barbaridade, prega barbaridade, e aí comete injustiça e faz acepção de pessoas. Vai com a cara do cavaleiro? Senti. Não foi com a cara do cavaleiro? Não senti. Por quê? Ele tem aquele parecer no coração dele, e aí acha que eu sou isso com aquilo, e aí diz que não sentiu. Porque... Tá? Perigo, meu filho. Mas e assim veio a congregação, nesses marcos, nesses primeiros marcos, nesses fundamentos. Foi fundada no Ato dos Apóstolos, na Novas Línguas, na linguagem, foi fundada em milagres apostólicos, no sentir, se sente alegria, faz, se não sente alegria, não faz, e aí a palavra não está em conformidade com a palavra, porque sente alegria, mas não está em conformidade com a palavra, não dá certo. E aí veio a congregação assim. Aí, esse sentir aqui transformaram em o Senhor mostrou, a visão, o Senhor fez arder meu coração, ainda pegaram lá aquela palavra do caminho de Emaús lá, por acaso não ardia meu coração? E aí, nossa, botou aquilo lá que nem um enxofre no fogo. Foi assim. É um perigo isso aqui, né? É por isso que eu sempre lhe ensino aqui para você ter discernimento de espírito. Porque se estiver em conformidade com a palavra de Deus, você vai identificar que o sentir está em conformidade. Se não estiver, meu filho, é golpe. Sabe? Você sentir não, mas não está em conformidade com a palavra do Senhor. É golpe. Então o Josué aqui, ele sentiu no seu coração que estava em conformidade com as promessas que Deus tinha feito lá atrás. Não interessa o gigante, não. O Senhor abriu o mar vermelho lá, abriu o mar vermelho, não pode tirar esses gigantes aí da nossa frente. O Senhor lá matou os primogênitos do Egito, não pode tirar esses gigantes aí da nossa frente. O Senhor lá fez cordoniza aparecer no deserto, fez água aparecer no deserto, não pode tirar esses gigantes da nossa frente. O Senhor lá no Egito transformou as águas em sangue, operou obras e maravilhas no Egito, não pode tirar esse gigante aí da nossa frente. Quem é maior, esses gigantes ou aquele lá no Egito? Então, o sentir de Josué estava em conformidade com o poder do Todo-Poderoso que ele viu em ação lá na terra do Egito. Estava em conformidade. Não, esse gigante aí, esse gigante o quê? Lá o Senhor é maior do que de lá. Abriu o mar vermelho é o quê? É para qualquer um, não pode tirar esse gigante aí. Estava em conformidade, então sentir aqui de Josué e de Caleb estava em conformidade com o poder do Todo-Poderoso. Mas os outros vagabundos, não. Sabe? Não sei, esses aqui fizeram um relatório segundo o seu coração, que não, o segundo o coração deles é que não cria no Todo-Poderoso, não cria no poder, não estava em conformidade. Esse é o problema. E o ministério que chegou lá primeiro, botou esses fundamentos e aí se lascaram. Estão se lascando. Sabe? Então, a revelação começou lá. E aí quem foi chegando para o ministério viu que o sentir dava para fazer qualquer coisa, que nem um sacerdote quando entrava lá no templo do templo, que saía de lá dizendo que sentiu. E aí dava sentença por dinheiro. Interessava, dava sentença. Quando não interessava, não dava sentença. Se alguém desse a grana, ele dava sentença favorável. Porque lá no santuário dos santos, onde o sumo sacerdote entrava, só podia o sumo sacerdote entrar. Ninguém mais podia entrar. Então ele saía com a faca e o queijo na mão, o vagabundo.
Então, sentir é que nem entrar no santuário dos santos lá. Só o sumo sacerdote entra no santo dos santos. Então, e pela lei de Moisés, lá Deus dava a resposta para a causa em questão. Só que o sumo sacerdote lá era corrupto. Quando saía fora dizendo que Deus deu a causa para aquele, porque aquele tinha molhado a mão dele. Ninguém podia entrar lá. E nem Deus recebia. Aliás, era morto. Então, assim, meu filho, então ele se sentia que nem aquilo lá, o sumo sacerdote. Só que se não estiver em conformidade com a palavra, não é para obedecer, não é para crer. Sabe? Se ligou na visão aqui do cavaleiro? E aí o ancião, Caleb, seu coração estava moldado, firme, e era um beriano pela fé. E por isso o seu testemunho, sua fé foi aprovado e foi escrito aqui. E a geração dele herdou a terra perpetuamente, os filhos de Caleb. Josué também. Os outros não estavam. Pegou a visão? Até mais.